Olá, vamos falar agora especificamente sobre os papéis de dois atores que têm uma importância capital no âmbito do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, que é o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar, ele foi concebido naquela perspectiva de desjudicializar o atendimento à criança e ao adolescente. A ideia foi que as situações de violação de direitos de criança que não pudessem ser atendidas espontaneamente pela rede de proteção, e deveriam ser atendidas espontaneamente, né, sem precisar da intervenção do Conselho Tutelar, elas fossem então resolvidas a partir da intervenção do Conselho Tutelar. A rigor, tudo aquilo que é atribuição do Conselho Tutelar deve ser resolvido pelo Conselho Tutelar. Não pode o órgão se tornar um mero degrau para que aquela situação chegue ao âmbito do Poder Judiciário, do Ministério Público. Então, o Conselho Tutelar tem que ter uma atuação resolutiva. E, para isso, o Conselho Tutelar foi dotado de poderes de uma autoridade equiparada à do juiz e do promotor. As pessoas, às vezes, não dão ao Conselho Tutelar o valor que ele merece, né? Não dão a importância, né? não reconhecem essa autoridade, mas o Conselho Tutelar, na forma da lei, ele tem uma autoridade equiparada à do Poder Judiciário e do Ministério Público. Só que com uma grande autoridade, né, com um grande poder, também nós temos grandes responsabilidades. É aquela regra, né, que aparece no filme do Homem-Aranha. Então, com grandes poderes, grandes responsabilidades. E é fundamental que o Conselho Tutelar exerça essa responsabilidade, essas responsabilidades, de uma forma também plena. E daí porque, primeiro é fundamental que o Conselho Tutelar ele atue como colegiado. Nós vemos muitas vezes os conselhos tutelares agindo de forma absolutamente improvisada, descoordenada. Cada um dos 5 integrantes do conselho faz o que quer, do jeito que quer, e o atendimento à criança ou adolescente vira uma loteria. Se cai na mão do conselheiro João, é um tipo de atendimento; se cai na mão da conselheira Maria, é outro atendimento. Isso não pode acontecer. O Conselho Tutelar precisa ter uma atuação uniforme, precisa estabelecer metas, precisa estabelecer objetivos claros e alguns combinados no âmbito do colegiado para que nós tenhamos uma atuação conjunta de todos os integrantes do colegiado. Lembrando que as decisões do Conselho Tutelar, a própria autoridade do Conselho Tutelar, ela não é do conselheiro agindo isoladamente, mas sim é do colegiado, né? A própria autonomia, quando se fala que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo em relação ao Ministério Público, ao Judiciário, à Prefeitura, e ele tem essa autonomia funcional, justamente para que possa exercer o papel político que lhe cabe nas suas cobranças, reivindicações, para que tenha essa isenção em relação aos demais órgãos públicos, mas essa autonomia é uma autonomia do colegiado, do órgão funcionando de acordo com aquilo que foi estabelecido por todos os seus integrantes. E não é a autonomia de um conselheiro, especialmente de um conselheiro em relação aos demais conselheiros. Então, por isso é fundamental, antes de mais nada, que o Conselho Tutelar se reúna periodicamente, estabeleça a sua forma de agir. É importante que o Conselho Tutelar tenha um regimento interno, até para que isso seja de conhecimento da população. É importante que ele tenha mecanismos de controle interno, inclusive para que, não as pessoas de fora, mas o próprio integrante, ou os próprios integrantes do Conselho saibam exatamente o que os demais estão fazendo. Cada um precisa saber o que é que os demais integrantes estão fazendo. É uma diligência? É um atendimento domiciliar? É uma palestra numa escola? É uma fiscalização de uma entidade? Exatamente o que aqueles conselheiros estão fazendo naquele momento. Nós temos que ter isso registrado, tanto para controle interno dos próprios conselheiros, para evitar que um mau conselheiro deponha contra a instituição Conselho Tutelar, mas também para controle externo, porque é fundamental, né, dentro do sistema de garantia, que um órgão fiscalize o outro. O Conselho Tutelar é fiscal de diversos órgãos, assim como também pode ser fiscalizado por outros órgãos, para que cada um assegure, né, o adequado funcionamento do outro, e daí é fundamental que nós tenhamos mecanismos de controle quanto à atuação dos membros do Conselho Tutelar. Mas o Conselho Tutelar, às vezes, atua não só de forma, né, descoordenada, né, entre os seus integrantes, como continua agindo com a mentalidade que era própria da época do Código de Menores, né? Como se a solução do problema tivesse que vir do Poder Judiciário, ou como se a solução do problema fosse o acolhimento das crianças que são especialmente vítimas de alguma situação de violência ou até mesmo negligência familiar. Isso não pode acontecer.
Nós precisamos fazer com que o Conselho Tutelar interaja com a rede de proteção, até mesmo para que ele possa não ter a preocupação de tirar crianças da família, porque não foi para isso que foi criado o Conselho Tutelar, mas sim para que possa cobrar dos órgãos públicos o cumprimento do seu papel, inclusive, né, no sentido de proteção, não apenas à criança, mas à família. Porque a verdadeira proteção à criança, ela deve se dar no âmbito da família. E nós temos que trabalhar a família como um todo, como foi já mencionado em outra exposição. E os diversos órgãos públicos que devem prestar o atendimento à criança, ao adolescente e à família, eles devem estar preparados para prestar o atendimento de uma forma espontânea, prioritária, diferenciada, qualificada, eficiente. Inclusive, né, dentre as atribuições do Conselho Tutelar, uma delas, fundamental, que muitas vezes não é exercida, é a fiscalização das entidades, a fiscalização dos programas e serviços, para que nós possamos verificar esses programas e serviços, eles são adequados aos fins a que eles se propõem, eles cumprem as normas que são previstas para aquele tipo de atendimento, eles estão tendo uma atuação qualificada, uma atuação diferenciada, uma atuação resolutiva daqueles casos, ou não está acontecendo. Mas se nós pegarmos o Estatuto, lá no artigo 95 do Estatuto, temos a previsão de uma série de atribuições ao Conselho Tutelar no sentido da fiscalização das entidades, e nós temos no artigo 90, parágrafo 3º, a previsão de que o Conselho Tutelar deve, por ocasião da reavaliação do registro dos programas de atendimento, tem que acontecer no máximo a cada 2 anos, atestar a qualidade e a eficiência do trabalho desenvolvido. Ora, se ele tem que atestar a qualidade e a eficiência, ele tem que estar atento para verificar os programas, os serviços, eles são de qualidade, eles são eficientes, eles estão cumprindo o seu objetivo ou não. Então, e essa atribuição, muitas vezes, ela acaba sendo negligenciada. Outra atribuição que eu reputo fundamental, para mim, a mais importante atribuição do Conselho Tutelar, é justamente a atribuição de assessorar o Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária, para que nós possamos ter recursos públicos no orçamento para que possamos implementar os planos, os programas, os serviços de atendimento à criança, ao adolescente, à família. Vemos muitas vezes o Conselho Tutelar se limitar a aplicar medidas, quando, na verdade, para essas medidas que são aplicadas, muitas vezes sequer existem programas e serviços correspondentes. Um exemplo clássico, né? Existe previsto no Estatuto, lá no artigo 18b, que é o primeiro artigo do Estatuto a prever atribuição para o Conselho Tutelar, artigo 18b, assim como no artigo 129, inciso 4º do Estatuto, que prevê medidas à família, algumas medidas que podem ser aplicadas para o Conselho Tutelar, e dentre elas, o encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Ora, se o município não dispuser, dentro da sua estrutura, de uma engrenagem, de um equipamento, em que nós tenhamos lá um curso adequado, um curso com proposta pedagógica, com currículo, enfim, com uma série de requisitos que têm que ser preenchidos, inclusive registro no CMDCA, um programa de orientação, seja para as famílias, seja para aqueles que praticam violência contra a criança, se nós não tivermos isso dentro da estrutura de atendimento do município, não adianta, não tem como aplicar essa medida correspondente. E uma coisa que nós temos que entender, a medida que eventualmente pode ser aplicada pelo Conselho Tutelar, ela tem uma dimensão, ela tem um âmbito restrito, mas o atendimento que tem que ser prestado, não pelo Conselho Tutelar, mas pelo poder público, tem uma dimensão muito maior. E cabe ao Conselho Tutelar não apenas cobrar do poder público que nós tenhamos programas e serviços capazes de fazer frente, né, de permitir a aplicação das medidas que são previstas na lei, artigo 18b, artigo 101, artigo 112, artigo 129, que são os artigos do Estatuto onde nós prevemos uma série de medidas, seja para a criança, para o adolescente, para os pais, para o responsável, para outras pessoas que praticam violência contra a criança, não apenas que nós tenhamos as medidas ou os programas, serviços correspondentes às medidas, mas nós tenhamos todo um atendimento continuado, né, que deve começar muito antes da medida e vai se estender, ou deveria se estender, para além de uma eventual extinção daquela medida. Porque o dever de agir do poder público, no sentido da efetivação dos direitos da criança, da proteção integral àquela criança, inclusive da proteção do seu direito à convivência familiar, que importa, portanto,
na proteção também da família dessa criança, esse dever de agir, ele não começa com qualquer medida que venha a ser aplicada pelo Conselho Tutelar e nem se encerra com a aplicação ou com a extinção daquela medida. Então é importantíssimo, né, que nessa interação entre o Conselho Tutelar e os órgãos públicos, nós deixemos isso bem claro. Nós não queremos que sejam criados programas para satisfazer os interesses do Conselho Tutelar, mas sim nós queremos que se implemente uma política pública que venha permitir o atendimento e a proteção integral, tanto da criança, adolescente, quanto da família, independentemente, aliás, de preferência, da intervenção do Conselho Tutelar. Nós não podemos condicionar o atendimento, por exemplo, por um CREAS, por um CRAS, por um CAPS ou por qualquer outro equipamento público à intervenção do Conselho Tutelar. Não podemos, por exemplo, a escola tem um problema envolvendo uma criança, precisa ser feita uma avaliação médica, uma avaliação psicológica, psiquiátrica, um atendimento social da família. A escola não precisa encaminhar aquele caso para o Conselho Tutelar para que depois o Conselho Tutelar acione o órgão competente de saúde e de assistência social. Tem que existir um caminho direto da escola ao serviço de saúde, da escola à assistência social, da escola a outros equipamentos públicos, para que nós possamos, né, estabelecer fluxos que sejam o menos burocráticos possíveis e que não façam essa triangulação via Conselho Tutelar, que é absolutamente despropositada. Não há sentido em que isso aconteça. É evidente que pode haver um monitoramento, podemos até combinar, no âmbito de uma política pública, que o Conselho Tutelar será informado daquele encaminhamento, especialmente se houver algum problema. Agora, isso não é para ser a lógica, né, do sistema. A lógica do sistema é funcionar independentemente da intervenção do Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar vai intervir apenas no monitoramento, né, na fiscalização do sistema, para verificar se está tudo ok, os programas e serviços estão cumprindo o seu papel, e diante de qualquer problema verificado, vai então o Conselho intervir para, primeiro, né, buscar uma informação adicional, vai dialogar com aquele órgão, com aquele programa, com aquele serviço, para verificar o que aconteceu e, a partir daí, pode ou não tomar certas atitudes, inclusive usando aí da sua autoridade para requisitar serviços, para representar ao juiz diante de alguma irregularidade que venha a ser constatada, né? Mas aí isso só deve acontecer no momento subsequente, depois de o próprio Conselho Tutelar avaliar a situação e entender que, olha, para aquela situação não há outra solução além de eu encaminhar uma requisição ou encaminhar uma representação ao juiz. Nós não podemos banalizar essas ações. Aliás, uma requisição do Conselho Tutelar a algum órgão público, ela tem o mesmo valor que uma requisição do Ministério Público ou de uma requisição judicial. E por isso, de um lado, ela não pode ser banalizada, nós não podemos trabalhar na base da requisição, o Conselho Tutelar não pode ficar requisitando, né, serviços à torta e à direita. Não é essa a relação que o Conselho tem que ter com a rede. A relação com a rede não pode ser uma relação vertical, como era o que acontecia na época do Código de Menores. A relação com a rede tem que ser uma relação horizontal. O Conselho Tutelar não manda na rede, ele pode sim fiscalizar e cobrar da rede que cumpre o seu papel, mas não é uma relação vertical, é uma relação de parceria que deve ser estabelecida, e o diálogo permanente, né, com a rede. É importante que o Conselho Tutelar participe das reuniões da rede, esteja atento até à existência, à realização de reuniões periódicas pela rede, porque é fundamental que a rede se reúna periodicamente, e o Conselho Tutelar deve acompanhar essas reuniões, deve inclusive pautar questões ou levar à rede situações que precisam ser debatidas na rede, para que nós possamos ter soluções concretas para aquilo que nós estamos enfrentando em termos de problema, seja um problema estrutural, pela falta, né, de um programa, de um serviço, ou de profissionais qualificados naquele programa ou serviço, ou até mesmo no caso individual, naquele caso em particular. Nós temos um problema, não está sendo resolvido, precisamos resolver, e a própria rede precisa ter mecanismos, né, para permitir a participação do Conselho Tutelar, dialogar com o Conselho Tutelar, inclusive expor aos membros do Conselho Tutelar situações para que nós possamos evitar, né, desentendimentos. Né? Às vezes acontece, o Conselho faz o encaminhamento para esse ou para aquele programa ou serviço, aquele programa ou serviço não identifica aquela demanda como sendo sua, não atende, e aí o Conselho Tutelar acaba depois encaminhando uma requisição que é absolutamente indevida, porque, de fato, talvez não seja
papel daquele programa ou serviço prestar o atendimento, né? Agora, se não é papel daquele programa ou serviço, de alguém será. Então, cabe àquele programa ou serviço a quem o Conselho Tutelar encaminhou, eventualmente, indevidamente, um atendimento, fazer imediatamente o repasse, né, para o órgão competente. O próprio demandado vai encaminhar ao órgão competente, não precisa fazer via Conselho Tutelar, como eu disse, e vai informar ao Conselho Tutelar daquele encaminhamento feito então ao órgão competente e vai procurar justificar ao Conselho Tutelar e mostrar, olha, numa próxima vez em que surgir uma situação semelhante, é importante que você já encaminhe diretamente para aquele órgão, para aquele programa, para aquele serviço que vai então prestar o atendimento que deve ser prestado. E é fundamental que haja esses combinados entre os diversos integrantes da rede e entre a rede e o próprio Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar esteja informado, se intere da dinâmica do trabalho em rede e possa, né, dar sua colaboração, inclusive sugerindo, eventualmente, propondo, né, algumas ações que precisam ser desencadeadas pela rede para aperfeiçoar o atendimento, né? A busca é sempre do aperfeiçoamento, do atendimento, da proteção integral, e daí a importância do Conselho Tutelar estar atento, né, à eficiência, né, aos dados relativos à qualidade do serviço, à resolutividade dos atendimentos, né, ou como a gente vê às vezes, né, os índices de adesão aos programas e serviços, os índices de reincidência, porque evidentemente que não é aceitável, né, que o atendimento ele seja feito de qualquer jeito. Nós precisamos ter um atendimento resolutivo e dimensionado, né, às diversas situações de violação. O atendimento pelo poder público, ele não pode ser negado, né? O atendimento ele é irrecusável. Agora, nós não podemos atender às diversas situações de violação, com os seus diversos níveis de complexidade, do mesmo jeito, ou de qualquer jeito. Daí é fundamental que nós dimensionemos o atendimento e o próprio Conselho Tutelar tem que estar atento a isso, às necessidades específicas de cada público, de cada situação, de cada complexidade, digamos assim, para atender as diversas complexidades. Então, essa interação com a rede, e claro, eu falo com a rede, mas também nós podemos provocar, eu digo o Conselho Tutelar, tem que pautar questões, né, lá no CMDCA, que é o órgão que vai formular a política de atendimento à criança e adolescente, e também tem que pautar questões junto a outros conselhos setoriais. Muitas vezes nós vemos o Conselho Tutelar agir apenas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança, mas precisa também exercer o seu papel político, né, a sua fiscalização, a sua cobrança, né, a sua busca de soluções para os problemas estruturais que o município apresenta, também junto a outros conselhos deliberativos, como é o caso do Conselho da Assistência Social, como é o caso do Conselho de Saúde, como é o caso do Conselho de Educação, o próprio Conselho de Segurança Pública, e é fundamental que haja uma participação permanente do Conselho Tutelar nas reuniões desses órgãos, inclusive papel ativo, né? Pautando temas que precisam ser discutidos, cobrando, né, soluções para situações de violação de direitos que estejam sendo enfrentadas. Inclusive, uma questão interessante que foi trazida por uma lei recentemente editada, que é a Lei 13.431, agora de 2017, essa lei que estabelece o sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, ela prevê, dentre as várias categorias de violência contra a criança, né, física, sexual, psicológica, existe uma categoria que é inovadora, que eu diria. É reconhecida a prática da violência institucional, que é justamente aquela violência que a criança sofre quando ela não é bem atendida ou quando não há um equipamento adequado, preparado para atendê-la. Então é muito importante que o Conselho Tutelar esteja atento a essas diversas formas de violência e possa intervir, inclusive junto ao poder público, para prevenir e para coibir a violência institucional, procurando fazer com que a rede ela se reúna, fazendo com que a rede ela coloque em discussão os problemas, começando pelos problemas estruturais, para que nós possamos ter fluxos, protocolos de atendimento intersetorial, para que possam os diversos atores interagir de forma harmônica, para que nós saibamos a quem recorrer diante de uma situação de violação de direitos, para que nós possamos fazer o diagnóstico adequado e possamos encontrar uma solução para aquele problema o quanto antes. De preferência, sem precisar da intervenção nem do Ministério Público e nem do Poder Judiciário. Repetindo, a intervenção do Conselho Tutelar ela tem que ser uma intervenção resolutiva. Tá? E daí, essa aproximação com o CMDCA é fundamental, daí a importância de uma aproximação
com os integrantes desse Conselho de Direitos. É importante uma relação até pessoal, se possível, ou institucional, pelo menos, entre, né, o Conselho Tutelar e o Conselho de Direitos e os integrantes desse Conselho de Direitos, assim como dos Conselhos Deliberativos de Política Pública em geral, para que nós possamos conhecer esses atores, para que nós possamos fazer com que eles, de fato, cumpram o papel que lhes cabe. Porque muitas vezes nós vemos reclamações em relação ao não funcionamento do Conselho de Direitos. Vemos lá o Conselho de Direitos funcionando precariamente, né? Às vezes se reunindo, quando muito, uma vez por mês, e eu até costumo dizer, né? Pode ser até que daqui a uns 20 anos nós possamos nos dar o luxo de que um Conselho de Direitos da Criança, um Conselho de Assistência Social, se reúna apenas uma vez por mês. Mas enquanto nós tivermos o volume de problemas que nós temos que enfrentar em matéria de infância, o volume de violações de direitos de crianças e adolescentes, nós não podemos nos dar o luxo de nos reunirmos apenas uma vez por mês, precisamos nos reunir com mais periodicidade para que nós possamos ter planejamento das ações, política pública para enfrentar as situações, ações inclusive preventivas, né, para que nós possamos evitar a ocorrência de uma série de violações. E aí é fundamental que o Conselho Tutelar seja aquele que vai cobrar, que vai fazer com que os conselheiros, de fato, né, os conselheiros de direitos, assumam, né, a sua responsabilidade. Né? Um dos elementos que nós precisamos ter em matéria de infância, né, é não apenas o profissionalismo, mas também o compromisso com a causa da infância. Assumam esse compromisso e assumam a responsabilidade, né, as responsabilidades, a começar de formular a política de atendimento à criança e adolescente, que é papel do Conselho de Direitos. Formular os planos de atendimento à criança e adolescente, né, o plano decenal de direitos humanos da criança e adolescente, o plano decenal de atendimento educativo, o plano decenal de enfrentamento à violência contra a criança, e vamos precisar disso agora, com muito mais ênfase, né? Talvez tenhamos que reformular os planos que já existem em função do advento dessa Lei 13431 de 2017. Por quê? Porque ela pressupõe uma série de ações que talvez hoje não estejam sendo implementadas pelos diversos órgãos, tanto encarregados da proteção à criança, quanto encarregados da responsabilização dos autores da violência, das diversas formas de violência. E aí é fundamental que nós possamos reunir esses atores que atuam na proteção e que atuam na repressão, inclusive na repressão penal desses autores de violência, e possamos estabelecer entre eles uma série de combinados. Né? Política pública é um grande combinado entre os atores, aqueles que vão executar a política. E cabe ao CMDSA ser o protagonista dessa situação, dessa organização do sistema, para que os diversos órgãos públicos, para que o poder público em geral esteja preparado para enfrentar as diversas situações de violação de direito. E não seja, cada vez que surge um problema, cada vez que surge um adolescente que praticou um ato infracional, uma criança que apareceu perdida, uma evasão escolar, um abuso sexual ou qualquer outra situação de violação de direitos, para que cada vez que surge uma situação dessa, fique todos sem saber o que fazer. É preciso que nós saibamos, compreendamos os papéis uns dos outros, possamos definir as portas de entrada dos equipamentos, para que quando for necessário, acionemos os órgãos competentes que vão realizar um trabalho que se espera seja um trabalho qualificado, por meio de profissionais habilitados e que seja, como eu disse, resolutivo. Essa é a preocupação e aí cabe, né, ao Conselho Tutelar, também cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança fazer essa fiscalização, esse controle, essa organização da política, do sistema de garantias, para que nós tenhamos todos agindo como deve ser, de forma harmônica, integrada, combinada, né? E com, enfim, com essa perspectiva de solução efetiva, né? E de proteção integral à criança e adolescente. Em relação ao CMDSA, uma questão importante, né, que nós muitas vezes também vemos sendo negligenciada, é o processo de controle das entidades não governamentais que atuam no município e dos programas e serviços que são executados, tanto pelas entidades governamentais quanto não governamentais. É muito importante que o Conselho de Direitos da Criança estabeleça alguns parâmetros, tanto para registro de entidades, quanto para registro de programas e serviços, para se assegurar de antemão que esses programas e serviços, uma vez instituídos, eles vão ser adequados, eles vão cumprir as normas e vão ser resolutivos. Não basta você criar um programa ou um serviço qualquer, é preciso que ele atinja os fins a que ele se propõe, que ele seja um espaço de proteção e não um novo espaço de violação de direitos. E aí, nesse
momento, né, de um registro de uma entidade, de um registro de um programa, da renovação do registro, que no caso do programa tem que ser no máximo a cada 2 anos, e de um registro de uma entidade, no máximo a cada 4 anos, é fundamental que o CMDCA exerça esse papel. Claro que não vai fazer sozinho. Nós temos que lembrar que o CMDCA não é um órgão alienígena, estranho à estrutura administrativa do governo. Não, ele integra essa estrutura administrativa. Inclusive, ele em metade da sua composição, ele é formado por membros do governo. E uma vez que ele é formado por representantes do poder público, e ele é um órgão oficial que integra a estrutura administrativa do poder público, ele precisa receber do poder público todo o suporte administrativo, todo o suporte técnico necessário para funcionar de forma permanente e adequada, cumprindo o seu papel. É fundamental que nós tenhamos, né, servidores administrativos, que nós tenhamos uma interação. Se não participa, né, temos uma interação entre o CMDCA e o departamento, o setor municipal encarregado de planejamento, de finanças, porque nós vamos lidar com o orçamento público, não é só com o fundo da infância. O CMDCA é o gestor do fundo, mas o fundo ele tem que ser visto como um complemento. Na verdade, a atuação do CMDCA ela vai impactar não apenas no fundo, mas no orçamento público dos diversos órgãos que são corresponsáveis pela execução da política da criança. E que muitas vezes a gente confunde a política da criança com a política da assistência. A política da criança não é um ramo da política da assistência. É uma política independente, aliás, ela é prioritária em relação a outras políticas e ela vai ter na sua composição membros, né, da assistência ou ações de assistência, mas também de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de trabalho, enfim. Os diversos outros setores da administração vão fazer parte da política da criança. E cabe ao CMDCA coordenar as ações, os esforços desses diversos atores e para que cada um deles dê a sua contribuição, inclusive no que diz respeito à adequação do seu orçamento, para que nós juntos possamos obter a proteção integral. É fundamental, portanto, né, que os planos de atendimento que vão ser elaborados, que são a tradução da política de atendimento que o Conselho delibera, que esses planos de atendimento eles tenham reflexo no orçamento, e não apenas no orçamento da assistência social, mas também no orçamento dos outros órgãos públicos que são encarregados da execução das ações correspondentes. E claro, né, uma das coisas básicas que é preciso que se exija pelo CMDCA, aliás, por todos nós, é profissionalismo, é qualificação técnica dos atores, daqueles que vão executar a política. E aí vamos precisar ou contratar ou então qualificar, fazer com que eles frequentem cursos de capacitação, cursos de qualificação técnica, para que esses atores eles possam conquistar, né, a competência, obter a competência necessária, a capacidade de prestar um atendimento resolutivo para as diversas situações de violação de direito, independentemente do grau em que elas se encontrem. Eu não posso negar o atendimento para aqueles casos de maior complexidade, ou delegar o atendimento ao Poder Judiciário. Não é isso. Nós precisamos resolver todos os casos, independentemente da sua complexidade, só que, claro, temos que ter um atendimento diferenciado para as diversas situações que nós enfrentamos. E é dever do CMDCA, eventualmente provocado pelo Conselho Tutelar, buscar essa adequação dos espaços, dos equipamentos, dos órgãos públicos, dos programas, dos serviços, para que quando houver uma situação qualquer de violação de direitos, nós possamos encaminhar aquele caso para esse programa ou serviço, para esse órgão competente que foi previamente identificado, que já foi combinado com ele, porque não adianta fazer um encaminhamento e chegar lá, bate na porta, não é atendido ou é mal atendido. O atendimento ele tem que ser um atendimento de qualidade e uma vez que eu já identifiquei que eu faço o encaminhamento, lá aquele caso será avaliado de acordo com as suas peculiaridades, será feito um diagnóstico individual, um plano individual de atendimento, né, familiar ou da criança, e a partir daí eu vou dimensionar o atendimento, eu vou fazer, enfim, vida domiciliar, ou enfim, o que for necessário para resolver aquele problema enfrentado pela criança, adolescente ou família. E lembrando, né, que o próprio Conselho Tutelar, ele não pode atuar apenas na proteção à criança, mas também tem que atuar na proteção à família. O Conselho Tutelar é também, por atribuição, por dever de ofício, um órgão de proteção à família e deve zelar
para que a família assuma a responsabilidade e deve zelar para a manutenção da criança no seio da família, cobrando do poder público ações concretas de orientação, de apoio e promoção social para as famílias, não apenas para crianças e adolescentes. E, né, é uma coisa que já foi dita anteriormente, mas é importante reforçar, o Conselho Tutelar não pode substituir o papel do juiz de menores, né? E nem pode ver como grande solução para tudo o afastamento da criança da família. Aliás, o Conselho Tutelar não tem atribuição para promover afastamento de criança ou adolescente da família. Se o Conselho, o colegiado, entender que é caso de afastamento, diz a lei, deve encaminhar esse caso ao Ministério Público e o Ministério Público, então, ele vai, de acordo com subsídios que são fornecidos, e nós temos que combinar com a rede, diante de encaminhar um caso ao Ministério Público, nós possamos colher subsídios, colher elementos que permitam informar o promotor e o promotor ele possa ter dados suficientes para ingressar com as medidas judiciais necessárias, né? E temos que informar, olha, precisamos disso, por aquilo, e uma vez que nós encaminhamos ao Ministério Público, aí sim o Ministério Público vai ingressar com uma ação na Justiça e apenas o juiz tem competência para promover o afastamento da família. Agora, nós não temos que trabalhar com essa lógica. A lógica não é afastar da família. Essa era a lógica na época do Código de Menores. A lógica é trabalhar a família como um todo, é fazer com que nós tenhamos uma política pública que procure atender integralmente, não apenas a criança e adolescente, mas também atender a sua família. E o Conselho Tutelar, assim como o Conselho de Direitos, como eu disse, tem um papel preponderante para que isso aconteça. Um colaborando com o outro, trabalhando juntos, de forma harmônica, em regime de parceria, de colaboração, para que nós possamos, então, encontrar um melhor caminho para atingir a desejada proteção integral à criança e adolescente. Obrigado pela atenção.